Diga lá, Arnaldo, já tem uma notícia, né, sobre o jogo de amanhã. James Rodrigues. Fora, de novo. Eu falei para a gente fazer essa live especial às 20 horas. A Priscila sabe que eu estava obcecado por esse horário. Porque tem algumas explicações. Seria o horário do embarque da equipe para Salvador, onde a gente consegue colher algumas informações, aquelas fotografias, ou um setorista que dá alguma informação e tal, quem vai, quem não vai. E James Rodrigues, mais uma vez, fica de fora. Essa é a notícia pré-jogo. Não me surpreende, nem um pouco. Nem pela questão da lesão na panturrilha. Aliás, é um problema que ele convive. Lesões na panturrilha muito conviveu na Grécia, na parte final da Alemanha. Ele tem até algumas precauções, aquelas meias de compressão, às vezes trata dessa situação, mas o fato é que, mais uma vez, ele não está disponível num jogo importante do São Paulo. E ele esteve poucas vezes disponíveis num jogo importante do São Paulo até agora. Mais do que isso. Quando o São Paulo vai jogar uma partida decisiva fora de casa, por exemplo, Tirone, que você marca tanto que o time não ganha, não ganhou até agora, raramente ele estava no segundo grau a última vez que o São Paulo ganhou. É isso, exato. Raramente ele esteve disponível, né? E a última vez foi aquela dupla partida na Vila Belmiro com dores musculares. Ele não foi para Santos e se apresentou e jogou as duas partidas inteiras pela seleção colombiana. Então, cara, sendo bem sincero com vocês, faltam 3 partidas para acabar a temporada. 3 pedreiras. Nós estamos discutindo rebaixamento. Ele não vai jogar mais esse ano. Esse é o primeiro ponto. Se ele vai jogar o ano que vem, eu já tenho minhas dúvidas. Eu acho que a passagem dele até agora é apenas um sonho distante. Na prática, muito pouco mesmo. Estatísticas do James no São Paulo. Melhor jogador da Colômbia. Um pênalti perdido que eliminou o São Paulo. Um pênalti que valia 3 pontos. Leão na seleção, gatinho no São Paulo, diz o Pablo Leite. Ô, Priscila, você também tá, assim, decepcionada com o James? Deixa eu só fazer uma parte. Não é por causa do James que o São Paulo está aí ameaçado de rebaixamento. Quem deixou o São Paulo ameaçado de rebaixamento foi quem falou que não, tudo bem, vamos ganhar a Copa do Brasil, não precisa ganhar fora de casa, a gente tem 5 anos sem ganhar de ninguém e tá tudo bem. Então essa culpa o Rebo não tem. Ele não jogar amanhã é bem, bem ruim. Mas a culpa, se acontecer alguma tragédia, eu não ponho na conta do James, não. Mas diga lá. Olha, eu não sei se a palavra é decepcionada, assim, né? Porque eu ainda acredito que o James pode trazer bastante alegria para o torcedor são paulino. Mas eu vejo muita gente comparando, né? Fazendo essa comparação entre seleção e São Paulo. Quando você vê, o próprio Dorival reconhece isso, né? A seleção reconhece ali a qualidade do James, ele é o grande destaque desse time, sempre participando muito na frente. Então a seleção ali, ela tem o costume de jogar para o James, né? E quando você fala com a diretoria do São Paulo, a própria diretoria do São Paulo reconhece que o que falta é o São Paulo entender que precisa jogar para o James. Isso foi uma coisa que eu conversei com uma pessoa de dentro do São Paulo, né? Falando, poxa, o que falta para o time é entender, para dar certo, é que o time tem que jogar para o James Rodrigues, e não o James Rodrigues jogar para o time de São Paulo. E eles entendem que esse é praticamente o único caminho de dar certo, porque aí ele vai render bastante e ele vai conseguir jogar. Porque uma coisa é certa, se o James Rodrigues não jogar, ele não vai ficar. Isso é o que o São Paulo considera internamente. Se ele não jogar, ele não vai continuar no São Paulo. Isso é certo. Então, o São Paulo entende que ele não está 100% pronto do que ele pode entregar, enfim, eu não posso julgar isso porque eu não acompanho os treinos, não acompanho ali a parte física dele na prática, de pessoas que conhecem muito mais disso, de fisionomia do que eu, mas o fato é que o São Paulo entende que tudo vai dar certo quando o time começar a ser treinado para ele, né? Mas como que vai ser treinado para ele hoje se ele não é um titular absoluto da equipe, né? Mas o que a gente escuta muito falando ali de treino, no CT e tudo mais, é que ele é o cara que encanta os jogadores do São Paulo. Né? Tem jogador de São Paulo que vira ali dentro e fala que acha que o James Rodrigues joga outra coisa, que não é futebol, é coisa de outro mundo. Porque ele no treino é completamente fora da curva, né? Isso a gente apurando tal, porque a gente não consegue ver. Então, os jogadores são encantados com o James Rodrigues. O James Rodrigues, ele não é toda essa infelicidade que as pessoas acham, mas ele quer jogar. Simples assim. Acho que todo mundo sabia que isso aconteceria. Então, o São Paulo precisa arranjar um jeito junto com o Dorival
Acho que isso pensando a longo prazo, tá? Para essa temporada já era, não tem o que fazer. Pensar uma maneira do São Paulo conseguir colocar o Rames como centro desse time, o que é um desafio, porque tem o Lucas também, para então ele de fato permanecer e conseguir render o seu melhor. Bom, temos aí, ó, só nessa falinha pequenininha aqui da Priscila já tem muitas informações. Isso. Percepção dos jogadores com relação ao Rames, ao que ele joga lá nos treinos, e a percepção do São Paulo sobre se ele não jogar, ele não vai querer ficar. Esse são 2 pontos importantíssimos. Já pensou se essa última frase é dita pelo Luciano ou por qualquer outro jogador? Sim, isso não existe. Claro. O futebol atual, essa é a minha ponderação, ele não comporta mais jogador mimado, certo? Sim. Eu quero jogar. Primeiro você precisa estar disponível para jogar, ter condição física para jogar. E, na verdade, Tironi, ele não tem parcela nessa situação do São Paulo, mas uma das principais coisas que o Dorival fez logo depois do título da Copa do Brasil foi tentar colocar o Rames para jogar em diversas situações, a ponto de se inspirar na seleção colombiana para deixar um time em função dele, como a Priscila falou. O Brasil não tem o Brasil e o São Paulo não tem o Luiz Dias, não tem o Borré, mas foi assim contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, na partida contra o Cuiabá, a deixar o Rames confortável e o time girando em torno dele. Eu imagino se fosse um outro jogador, além dessa situação de eu só fico se eu jogar e se eu for titular, e você muito enfático em relação a isso, Tironi, com outros jogadores, queria te ouvir. E, mais que isso, essa situação recente da seleção colombiana, de ele não jogar uma partida pelo time, estar completamente disponível para a seleção colombiana numa rodada dupla de eliminatórias. Isso, para mim, é jogador mimado. Essa é a questão. Em campo, até agora, eu vi pouca coisa. Eu falei para você, eu estava vendo o Rames antes de ele vir para o São Paulo. Quando começou aquele... Eu vi o Rames no Olympiacos um pouco, reserva. Poucas vezes jogando. E vi o Rames todos os minutos da seleção colombiana, desde que ele começou como reserva e depois foi entrando aos poucos, até com agora, quando o time está girando em torno dele. Então, assim, eu acho que o São Paulo não precisa de um problema disso, ou desse tipo. Ou é uma solução técnica, física, anímica, de relacionamento, ou vira um problema, como está sendo um problema. São Paulo está indo para Salvador jogar uma partida decisiva e nós estamos discutindo a ausência do Rames Rodrigues. Mais uma. Mas o que você falou que você queria ouvir de mim? Se fosse algum outro jogador que, como disse a Priscila, colocasse uma condição de só ficar no time se ele estiver jogando como titular. Qualquer jogador. Sim. O Caleri, o Luciano, o Arboleda. Então, isso não se explica. Mas, rapidinho, só ler. Isso, para mim, não tem cabimento. Mas eu não estranharei se outros caras grandões dessa turma aí também, se ficar no banco, reclamar. Ou você acha que o Luciano vai ficar no banco do Rames e vai falar até agora ele reclamou, o Luciano? Não reclamou. Até agora não reclamou, mas o papo é que tem proposta da Arábia, que pode sair, que pode não sei o que e tal. Tudo bem. Até agora não reclamou. O Luciano... Ele tá na lista dos negociáveis, não tá? Não é isso. Sim, mas... A minha questão, eu não sei se vocês concordam. Depois do que aconteceu na Copa... O Luciano ficou na reserva na Copa do Brasil, entrou bem mordendo com fome nos 2 jogos com o Flamengo. O Luciano foi dos jogadores, todos, depois da Copa do Brasil, que esteve disponível em todos os jogos. O Luciano está levando 2 cartões amarelos pendurados há um tempão para não ser suspenso e não deixar o time na mão. Esse é o Luciano pós-Copa do Brasil. O Rames Copa do Brasil a gente acabou de escrever. Né? Sim, não é verdade. Mas vamos combinar que também eu estou adorando o Luciano, o que ele está fazendo. Acho que hoje ele é titular e o Rames é reserva, só para pontuar. Sim. Mas esse é um recorte do Luciano, né? O Luciano já foi bem mais de tomar cartão besta, de reclamar, de não sei o quê. Nesse momento eu não tenho a menor dúvida, eu estou com ele. Diga, Priscila. Só um ponto aqui, assim, para o torcedor, de repente, não sair espalhando alguma coisa que eu falei. Eu não tenho essa informação que o Rames sentou com o Júlio Casares e falou, ou eu jogo ou eu não jogo. Sim. É uma apuração de que perfeito. o São Paulo entende internamente. Por que o São Paulo entende? Porque o Rames falou, porque alguém contou para ele, porque um passarinho contou.
eu não tenho Sim. essa afirmação para passar para o torcedor. Tá explicado. Diga lá, Lê. Porque se em 3 meses ele não tem autocrítica de entender que chegou com um jogador que veio do futebol europeu, veio atropelando, que é o caso do Lucas Moura, e que tem identificação com a torcida, né, e que de uma certa forma ajudou o São Paulo a ganhar um título mais relevante, né, dos últimos 20 anos, sei lá, dos últimos 15 anos, né, esse cara realmente não tem autocrítica, né, enfim, né, dessa coisa de ter ficado magoado, a gente até entende, né, que ficou magoado porque não entrou nem nos minutos finais contra o Flamengo, que não entrou na decisão, que veio família, etc e tal. Mas é isso, não tem lugar cativo, inclusive o Luciano também não tem lugar cativo, tanto é que está agora comendo a bola e de fato merecendo ser titular, né? Vamos combinar que nas finais da Copa do Brasil não era pro Rames, não tinha a menor possibilidade de ele jogar. O time jogando na velocidade 1000 na ponta dos cascos e o cara não tinha como jogar. Entrou lá o Gabriel Neves, quase entregou o jogo. Só uma coisa. Fora Só uma coisa, só reiterando o que a Priscila falou. Eu tenho a mesma informação que ela tem. E quem circunda o São Paulo tem a mesma informação que ela tem. Não é uma faca no pescoço do presidente ou do treinador, eu tenho que jogar. Mas eu só quero ficar se eu tiver a oportunidade de jogar mais vezes como titular do time e tudo mais. Isso está implícito no segundo ano de contrato do Rames Rodrigues. Está implícito. Agora, por enquanto, ele não fez por onde, né? É só isso que a gente está falando. Isso pode virar um problema. Só isso que a gente está ressaltando. E, de novo, amanhã o Luciano está lá, o Rames não está lá. Só para fazer esse parênteses.